Olá, adoradores do povo! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Caneta Tinteiro. Meu nome é Camille Pezino e hoje a gente vai falar de um dos pais da fantasia moderna, na verdade, o pai, que inspirou autores como Madeleine L'Engle, a autora de Uma Dobra no Tempo, Tolkien, de O Senhor dos Anéis, e C.S. Lewis, de As Crônicas de Nárnia. Ele é ninguém menos do que o George MacDonald e a sua obra é Fantastis. Essa edição aqui é da Thomas Nelson e foi um exemplar cedido em parceria pela editora HarperCollins. Então vamos fazer um breve resumo, uma breve análise e falar dessa edição perfeita aqui na minha mão. Vem conferir. Fazendo o resumo de Fantastis. Na obra do George MacDonald, a gente conhece como protagonista o Anodus. Ele é um rapaz de 21 anos que não sabe muito sobre o pai, nem sobre, por exemplo, a origem feminina de sua família. Ele tem duas irmãs mais novas e acaba encontrando na cabeceira do pai uma fada, uma mulher muito pequenininha que diz pra ele que ele vai conhecer o reino das fadas. E então, quando ele vai dormir, ele acorda num lugar que parece o seu quarto, mas não é exatamente mais o seu quarto. O chão virou gramado, tudo tá totalmente diferente. E daí a gente vai acompanhar o nosso protagonista em histórias diversas. Tanto ele como protagonista da narrativa, como ele também como coadjuvante ou apenas leitor dela. São várias histórias de contos de fadas diferentes sendo abordadas e levadas ao pico da imaginação possível do George MacDonald e também da nossa. Fazendo a análise de Fantastis. Aqui, antes de começar a falar sobre esse livro, é importante destacar que o George MacDonald era um pastor anglicano escocês, então muito de sua crença religiosa acaba entrando aqui. Da mesma forma que, por exemplo, entra em As Crônicas de Nárnia do C.S. Lewis. Não é à toa que ele inspirou e influenciou autores como Lewis e o Tolkien, já que ambos tinham muita religiosidade dentro das suas narrativas, e o George MacDonald acaba fazendo a mesma coisa. Porém, ao contrário de muitas pessoas do seu tempo, até porque o George MacDonald escreve bem antes do Tolkien e do Lewis, ele respeitava a cultura pagã, ele respeitava os outros tipos de religião, então ele acaba valorizando essa cultura e não a diminuindo no decorrer da sua obra. E isso é muito legal. Outra coisa interessante, e é importante também destacar por conta da religiosidade do MacDonald, é o fato de que ele segue muito a linha do neoplatonismo. Quando a gente pensa em Platão, a gente pensa em uma perspectiva de mundo diferente. A gente pensa no mundo sensível e no mundo inteligível. O mundo sensível seria exatamente o mundo que a gente vive, e o mundo inteligível seria um mundo das ideias, aquele mundo que é basicamente uma coisa melhorada do mundo sensível. O mundo sensível, na verdade, seria a cópia desse mundo inteligível, e o George MacDonald meio que faz isso quando ele vai transformando a sua narrativa, já que ele acredita que existe o mundo em que o Anodus vive e o mundo dos contos de fadas. Inclusive, eu gosto muito da citação que Fantastis é um conto de fadas tanto para mulheres quanto para homens. E tem uma passagem bem interessante em relação a isso, que é realmente a da fada, que é bem no início da narrativa, que ela diz que as gerações dos homens são conhecidas, mas as gerações femininas não. E o MacDonald acaba tocando num ponto bem pequeno e provavelmente bem proposital sobre a questão do feminino, que eu achei muito interessante aqui. Mas outra coisa que eu acho bem legal e marcar aqui dessa questão do neoplatonismo é que ele trabalha em dois planos. Esse plano em que o Anodus vive com a sua realidade, com as suas irmãs e tudo mais, e o plano do mundo das fadas. Então ele vai explorando esse outro lugar, e esse outro lugar tem várias coisas tanto para ensinar para ele quanto para mostrar. Esse é um livro extremamente descritivo, então pular passagens de descrição seria um grande problema aqui, porque é esse lugar fantástico, é essa descrição da natureza bem arraigada dessa obra que faz ela ser tão incrível e tão fantástica. Além disso, a gente tem vários ensinamentos e simbologias, tanto quanto referências. A gente tem referências, por exemplo, às lendas arturianas, referências a diferentes mitologias através das criaturas que aparecem e também mitologias inventadas. No decorrer da história, a gente acompanha alguns contos de fadas que o Anodus lê mesmo, literalmente no decorrer do livro. E esses contos de fadas acabam criando mitologias, claro, baseadas em outras mitologias, que são muito bem construídas nesse pequeno espaço, porque realmente o livro não é tão grande. Então, o interessante é que o Anodus, em certo momento, ele deixa de ser o protagonista da narrativa e passa a ser apenas o narrador
e coadjuvante. Em outros momentos nem coadjuvante ele é, mas ele se sente inserido. Esse livro é narrado como se fosse um diário para que o Anodos não esqueça esse mundo que ele conheceu. Então isso se assemelha muito à ideia platônica do mundo das ideias, porque quando a gente vem pro mundo sensível, a gente esquece o mundo das ideias. E isso é muito bacana porque ele tá tentando mostrar pra gente que ele tá tentando não esquecer esse lugar. E é legal porque em algumas passagens ele fala que o Anodos já esqueceu. Eu não consigo lembrar disso, mas eu sei que será importante, etc. Também tem uma coisa bem bacana aqui, que é o amor cortês. Pra quem não sabe, o amor cortês era um tipo de literatura da Idade Média em que o homem cortejava uma dama e não era um amor carnal. Era um amor considerado hoje platônico também. E de novo a gente acaba citando Platão. Porque esse amor platônico, esse amor ideal, esse amor idealizante, é que ele vai fazer de tudo pela pessoa amada, porque simplesmente a ama pelo seu intelecto, a ama pela sua beleza, a ama por algum aspecto muito mais do que carnal, muito mais que físico, mas intelectual. E ele vai sendo levado por esse amor o tempo todo. E isso é bem bacana porque ele ama outras pessoas dessa mesma forma. Por último, e não menos importante, o MacDonald também trabalha a idealização e os sentimentos. O Anodos a todo momento tá sentindo coisas diferentes e essas coisas elas são vislumbradas tanto pela percepção do Anodos quanto dos antagonistas ou vilões ou outros personagens da narrativa. Então a gente tem questões morais sobre o desejo, sobre o amor, o pecado, todas as coisas que nos cercam, tanto da felicidade quanto da tristeza. Então ele vai sempre extrapolando os sentimentos e falando sobre eles de uma maneira totalmente metafórica e poética. E isso é uma coisa que eu acho bem interessante em Fantásticos, porque o George MacDonald está utilizando uma cultura pagã que era totalmente desconsiderada na época dele, era inclusive rechaçada, e a elevando a um status superior, a um status religioso que é como se fosse o céu. E aqui a gente também vai trabalhar uma questão que eu acho bem interessante, principalmente considerando a religião do MacDonald, que é a vida após a morte. E isso é bem legal porque ele não se limita a seguir os credos totais da sua religião, na verdade ele vai além disso. E é uma coisa muito incrível, porque mostra a genialidade do autor, não só no processo narrativo, mas também no processo filosófico da obra, porque essa é uma história extremamente filosófica e muito importante a ser considerada. Então, eu acho que essa é uma leitura bem necessária, principalmente para quem gosta de filosofia e também para quem quer conhecer o pai da fantasia. Não é um livro necessariamente para todo mundo. Se você está procurando uma narrativa de aventura, não é isso que você vai encontrar aqui. É uma história descritiva e filosófica, e não uma aventura pela aventura em si. Então, por exemplo, existem algumas passagens aqui que podem parecer confusas para quem não está levando por esse viés filosófico. Mas se você levar isso em consideração, com certeza você vai amar esse livro. Agora eu quero falar um pouquinho dessa edição aqui. Como vocês podem ver, a edição é em capa dura. Ela é muito bonita, tem algumas coisas em alto relevo. Você também pode fazer com que a edição brilhe igual uma fada. Parei. Ela veio nessa jacket aqui também muito bonita, que vem com um design totalmente similar ao da narrativa. E vocês podem ver esses arabescos aqui que combinam super, bem como a imagem do fundo. Tem várias ilustrações dentro dele que fazem toda a diferença. A diagramação também é muito confortável e vocês podem perceber que a fonte é grandinha. Ele não é um livro grande, pelo contrário, mas ele é um livro denso e isso a gente tem que levar em consideração. Essa também é uma das edições mais bonitas da minha estante e eu tô babando real. Eu tava babando por esse livro, eu não esperava que a editora me mandasse e quando me mandaram eu simplesmente surtei. Como fã do Tolkien, como vocês podem ver pela blusa, cara, vale super a pena mesmo pra conhecer toda a inspiração que o Tolkien teve, tanto o Tolkien quanto o Lewis, quanto a Madeleine, entre outros autores que claramente foram inspirados em Fantásticos e é incrível, é simplesmente incrível. É isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não deixem de se inscrever no canal, ativar o sininho e curtir esse vídeo. Também não esqueçam de, se vocês puderem e quiserem comprar essa edição, de comprar pelo link que tá aqui embaixo da Amazon. Você ajuda o canal sem pagar mais nada por isso. E é isso, gente. Um beijo pra vocês. Até a próxima. Tchau, tchau.